oportunidade do louvor dessa manhã, convido a igreja que se coloque em pé para cantar A Esperança é Jesus. Vamos ficar de joelhos para nós orarmos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor tem nos concedido muitas vitórias, nossa vida, nossa saúde. Nesse momento, Senhor, especial de adoração, estamos prostrados diante de Ti nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor possa continuar nos abençoando, principalmente, Senhor, abrindo nossas mentes, o nosso coração para Te ouvirmos cada dia mais. Que o Seu Santo Espírito, Senhor, nessa manhã possa abrir os nossos corações para que possamos ouvir a Tua mensagem que foi preparada, inspirada pelo Seu Santo Espírito. Que o Senhor possa colocar cada palavra no nosso coração, que nós possamos ser conduzidos conforme o Teu querido e a Tua vontade. Senhor, continue derramando as bênçãos sobre as famílias aqui representadas. O Senhor sabe e conhece as nossas necessidades. Temos necessidade de saúde, temos necessidade de relacionamento, temos necessidades financeiras, temos necessidade, Senhor, de nos relacionarmos e nos aproximarmos mais de Ti. Por isso pedimos que o Senhor possa pegar em nossas mãos e conduzir-nos conforme o Teu querer. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e usa-nos, Senhor, para Te louvar cada dia mais. Usa-nos, Senhor, para falarmos a Tua mensagem às pessoas que precisam e querem ouvir sobre o Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém.
Som, aí. Bom dia, feliz sábado igreja mais uma vez. Sabe, é uma sensação muito engraçada que a gente sente quando está perto de ir embora de uma igreja. Eu comentei alguns irmãos isso em particular já, mas a gente conhece pessoas em muitos lugares, né? E conforme o tempo vai passando, é muito engraçado, porque você sente uma certa dorzinha de ter que ir embora, né? Essa saudade. Ao mesmo tempo você tem saudade das pessoas que eu estou indo lá ver agora, que eu não vejo faz tempo também. Eu acho que o ministério todo vai ser assim. A gente sempre tem saudade de alguém. Eu acho que a saudade só vai sumir, a gente só vai ter uma sensação de completude quando estiver no céu todo mundo junto. E eu acho que é por isso que a gente deve trabalhar, é nessa direção que a gente deve andar. Então, vamos para o sermão de hoje. O tema de hoje é também um tema um pouco diferente. É de uma história que está lá em Gênesis capítulo 15. E é um tema que muitas vezes na nossa leitura bíblica, a gente lê essa história, a gente passa o olho pelo texto e a gente não para compreender o que significa esse texto, qual que é o significado que aconteceu aqui. Como eu comentei, eu tenho mania de falar o título do sermão, né? O título do sermão de hoje é Cortado pelo Amor. Então, Gênesis 15, verso 6, é o primeiro texto dessa manhã. E agora que estamos com a Bíblia aberta, eu gostaria de fazer mais uma pequena oração. Oremos. Senhor Deus Pai amado, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco nessa igreja nesse momento, Pai. Que Ele possa iluminar nossa mente, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra inspirada, Pai. Nos dias nessa manhã, possamos andar conforme a Tua vontade sempre, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 15, verso 6, conta a história de Abrão falando com Deus, né? E quem achar o texto pode ler para a gente. Gênesis 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído ou imputado por justiça. E aqui tem primeiro ponto que a gente pode pegar desse texto. Qual que era o nome do personagem bíblico aqui? Aqui era Abraão o nome dele aqui nesse texto? Abraão. O nome aqui não era Abraão ainda. O nome dele nesse texto era Abrão. E o que ele fala? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado. E aqui é a primeira lição do texto de hoje. Abraão foi justificado ainda quando era Abrão. Antes de toda a caminhada de fé dele, de tudo que ele aprendeu, de quando ele tem o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac, antes de todo o processo dele, ele já foi justificado por crer no Senhor. Antes de toda a caminhada. E isso dá uma lição muito grande para nós como igreja. Nós muitas vezes, quando vemos alguém querendo vir até Cristo, nós colocamos um empecilho para essa pessoa. Não, mas você não pode começar a sua caminhada cristã dessa maneira. Tem que resolver isso e aquilo primeiro. Só que, como a gente viu aqui, Abrão foi justificado antes de toda a caminhada cristã dele. O problema não é as pessoas virem até Cristo como elas estão, é elas permanecerem como elas chegaram. Mas eu devo vir até Cristo e começar a minha caminhada cristã da maneira que eu estou. Porque se eu for esperar eu parar de pecar para vir até Cristo, eu não venho, eu nunca vou vir. Então, aqui é uma lição para a gente. Abraão, ele creu no Senhor e foi justificado antes de toda a caminhada de fé dele. Romanos 4, versos 4 e 5, ilustra bem o significado disso. Romanos capítulo 4, versos 4 e verso 5. Romanos 4, versos 4 e verso 5. Quem achar pode ler para a gente também. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Por que então que, se a gente tem que fazer das coisas que a gente faz, que nós podemos ser justificados antes da caminhada cristã? Por esse motivo. Porque se Abraão fosse justificado somente depois de ter feito muitas coisas, poderia dar a impressão para ele de que ele foi justificado pelo que ele fez. Quem aqui trabalha com algum patrão, algum chefe? Ergue a mão, por favor. Quem aqui trabalha com algum chefe acima de si? Pouca gente aqui. Quando a gente trabalha e final do mês cai o seu salário,
Ou quando você que é empregador, você que emprega alguém, quando você dá o salário para a pessoa, ela te agradece? Oh, muito obrigado por esse favor, por ter me pago o salário. Isso acontece? Não. O salário é um favor? Não, é uma dívida. A pessoa trabalhou, é direito dela ter o salário. Por esse motivo, que no processo de salvação, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, a salvação não seria um favor de Deus. É uma dívida, né? Eu trabalhei para isso, para ser salvo, já sou salvo pelas obras. Por esse motivo a salvação não é pelas obras, ela é pela graça. Ela é um favor de Deus para nós. E acho que o maior favor que ele poderia dar ao ser humano foi esse, né? De podermos ser salvos mesmo dos nossos pecados. Bom, entendendo essa situação toda, eu vou voltar para Gênesis 15 e a gente vai compreender hoje o que foi um trato que Deus fez com Abraão. Que a partir de agora eu vou chamar Abraão, porque senão eu vou ficar me confundindo o sermão todo, tá? Mas vocês entenderam, em todo momento ele tinha o nome de Abraão. Gênesis 15, verso 8. Deus havia dito para Abraão que ele teria uma descendência gigantesca, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da terra. Imagine você, se Deus descesse do céu, olhasse no seu olho e te prometesse: eu vou te abençoar grandemente. Como é que você se sentiria? Feliz, provavelmente, né? Animado, assustado. Mas Abraão, em Gênesis 15, verso 8, ele tem uma atitude um pouco diferente. Quem achar pode ler para a gente. Gênesis 15 e o verso 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Deus ele deu essa promessa a Abraão da descendência dele, de que ele possuiria a terra de Canaã. O próprio Deus desceu do céu, olhou para Abraão e falou: isso aqui vai acontecer, eu vou te abençoar e você vai ter a terra de Canaã. E Abraão faz uma coisa que talvez nenhum de nós aqui fizesse. Abraão olha para Deus e fala: mas quem me garante? Ele expressou dúvida. Abraão fala: que certeza que eu vou ter essa terra? O próprio Deus falou para ele que ele ia ter a terra. Ele olha para cima e fala: mas que certeza que eu tenho disso? Será que algum de nós aqui teria coragem de fazer isso? De Deus falar para você que algo vai acontecer, você olha para Deus e fala: tá, mas que certeza que eu tenho disso? Ele estava duvidando de Deus, né? Olhando assim, pareceria até uma ofensa. Será que Deus se ofendeu com Abraão quando ele falou isso? Aqui nós temos uma lição muito importante para a nossa caminhada cristã. Versos 9 e 10. Deus falou o seguinte: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão tomou eles, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem 2 fileiras, uma distante da outra, e não partiu as aves. Eu já vou explicar o que significa isso. Mas Abraão acabou de escutar dos lábios do próprio Deus que ele teria a terra de Canaã. Abraão olha e expressa dúvida, e Deus leva Abraão a sério. Deus falou: você está com dúvida? Ok, então eu vou te dar, a gente vai fazer um pacto agora. E isso é uma coisa que muitos de nós não temos na nossa vida cristã. Nós não achamos que Deus nos leva a sério, mas Deus nos leva a sério. Quando você chega nele e fala algo, você pede ajuda, você conversa algo, por mais simples que pareça, ele te leva a sério. Eu já comentei sobre isso, mas nós não somos sinceros com Deus, até na oração nós não somos sinceros com Deus, e nós deveríamos ser sinceros com Deus, porque ele nos leva a sério. Quando você vai e pede: Senhor, eu gostaria de acordar mais cedo, e você pede para te acordar mais cedo, será que ele leva a sério esse pedido? Sim ou não? Sim. Eu fiz esse acerto ou erro alguns anos atrás. Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, e eu orei que Deus me acordasse mais cedo aos sábados, porque aos sábados era meu dia de pior comunhão espiritual de manhã. Sábado era o dia que eu menos lia a Bíblia de manhã, o dia que me arrumava para o culto, e eu orei a Deus para que ele mudasse isso. E hoje ele me acorda às 4h30 da manhã, eu querendo ou não. Então ele me acorda às 4h da manhã. Eu já tentei tirar o despertador, mas não adianta. Alguma coisa acontece, dá vontade de ir no banheiro, cai um gato, um poste estoura, alguma coisa acontece, eu acordo às 4h30 da manhã. Isso é só um exemplo, e o de Abraão é um bom exemplo também. Ele nos leva a sério. Se Abraão ali tivesse com medo de falar para Deus que estava com dúvida, Deus não saberia que ele estava com dúvida igual? Não saberia igual. Por mais que ele não falasse, ele estava com dúvida. Por mais que Deus falou que ele ia ter Canaã, ele estava com dúvida. E ele foi sincero com Deus, e Deus levou ele a sério. Que Deus nos leva a sério. E agora eu queria ler o que foi esse pacto de Abraão com Deus. Versos 17 e 18. Quem achar pode ler para a gente. Gênesis 15, versos 17 e verso 18.
Aqui, em resumo, Abraão pegou alguns animais, ele matou esses animais, ele cortou esses animais no meio e ele fez um corredor. Ele colocou, por exemplo, a parte de trás da vaca de um lado, a parte da frente do outro. E ele fez um corredor com aqueles animais. E aí, perto do entardecer, passou um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo no meio daqueles bichos. E o verso seguinte fala: e Deus fez uma aliança com Abraão. O que significa isso? E aqui de novo eu vou prestar atenção. Quantos irmãos aqui já leram a Bíblia toda? Ergue a mão aí. Estou contente, feliz com isso. Muitos de nós lemos a Bíblia toda já, então nós já lemos tudo que tem na Bíblia. E com certeza vocês passaram por esse texto. Mas muitos de nós lemos a história, vimos dois bichos cortados lá, fez um corredor, passou um fogo no meio. Eu não sei o que significa isso. E você seguiu lendo a Bíblia e foi embora. Você não parou para entender o que significa esse texto. A Bíblia não é um livro para ser lido. Isso é uma frase meio diferente, mas a Bíblia não é um livro para ser lido. É um livro para ser estudado. Por esse motivo a gente vai entender hoje o que significa esse negócio de cortar dois bichos e passar dois fogos no meio. Jeremias 34, 18 e 19 vai nos ajudar a entender qual que era a cultura daquela época, porque era uma cultura um pouquinho diferente. Jeremias capítulo 34, versos 18 e 19. Jeremias 34, versos 18 e 19. Jeremias capítulo 34, versos 18 e 19, tem um exemplo da mesma coisa que foi feita com Abraão. Esse mesmo formato acontece em Jeremias 34, 18 e 19. Se os irmãos acharam, eu vou ler o texto. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, oficiais, sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram no meio das porções de bezerro. Então, explicando, hoje em dia, se eu quero comprar uma terra do irmão Roque, como é que a gente faz para comprar o terreno? A gente imprime que documento que comprova as coisas do dia? Como é que chama isso? Contrato. A gente faz um contrato. Eu vou lá, imprimo uma folha com os termos do contrato, eu assino e ele assina. É assim que funciona hoje. Se um de nós dois não cumprir a parte, eu posso acionar na justiça. É assim que funciona. Naquela época a coisa era um pouquinho diferente. Eu quero comprar uma terra de alguém e eu falei que daqui a um ano eu vou pagar um valor por aquela terra. Eu pegava um bicho, eu cortava esse bicho no meio e eu passava no meio do bicho. Se depois de um ano eu não pagasse o combinado, sabe o que era feito comigo? A mesma coisa que foi feita com o bicho. Eu era cortado no meio. Então, o contrato naquela época era uma coisa um pouco mais dura, assim, era uma coisa bem visual. É o que aconteceu aqui em Jeremias que a gente leu agora. Você fez um combinado comigo. Você vai cortar os bichos no meio e vai passar aí. Se você não cumprir o combinado, vai ser feito com você igual foi feito com esses animais. Então, era assim que era o contrato naquela época. Era uma aliança, um negócio firme. E daí ninguém deixava de cumprir aquele combinado. Só que aqui em Jeremias, eu li que o povo passou no meio dos animais, correto? A gente leu aqui no verso 18 e 19. O povo passou no meio dos animais. E lá em Gênesis 15, quem foi que passou no meio dos animais? Vamos voltar lá? Gênesis 15, verso 17 e 18. Gênesis 15, verso 17 e verso 18. Gênesis 15, verso 17, só 17 pode ser. Gênesis 15, verso 17. Gênesis 15 e o verso 17. E quem achar pode ler para mim. Olha que interessante. Foi Abraão que passou no meio dos animais? Sim ou não? Não. Ele abriu os animais, ele já conhecia aquilo, era algo comum para ele. Ele abriu os bichos ao meio e falou: eu vou passar no meio agora, que daí eu vou fazer uma aliança com Deus. Mas de repente passam dois pedaços de fogo, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, passa no meio daqueles animais. Não foi Abraão que passou. Olha que interessante, que coisa diferente. E o que significa fogo na Bíblia geralmente? Espírito Santo. A gente vai usar, eu vou usar na verdade uma pequena ilustração agora para falar sobre isso. Êxodo 3, versos 1 e 2. Êxodo capítulo 3, versos 1 e 2.
Êxodo 3, versos 1 e 2. Quem achar pode ler para a gente. Êxodo capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Chegou ao Éden e o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E agora eu vou tentar usar isso para explicar o restante. Onde é que apareceu Deus para Moisés? Apareceu no meio de uma sarça ardente. Eu vou ensinar uma palavrinha em hebraico para os irmãos hoje também, se vocês me permitem. A palavra sarça é sine. Gostaria que a igreja repetisse. Sine. Sine. E quando é uma sarça, é racine. Então, racine. Uma sarça. Deus apareceu numa sarça. Em que montanha ele apareceu? Está no finalzinho do verso 1. No Monte Horebe. Ele apareceu no Monte Horebe. Mas eu queria explicar um negocinho que talvez os irmãos não tenham reparado ainda. Qual foi a montanha em que Deus entregou as tábuas dos mandamentos para o povo? Foi no Monte Sinai, correto? Deus entregou as tábuas dos mandamentos no Monte Sinai. Qual foi a montanha em que Deus aparece no topo dessa montanha? E ali, quando Moisés desce, tem um monte de bezerro de ouro, o povo adorando. Foi no Monte Sinai. Qual montanha que pega fogo com a presença do Espírito Santo? É o Monte Sinai. Isso a gente sabe, a gente conhece a história. Mas tem alguns textos da Bíblia que explicam um pouquinho diferente. Deuteronômio 4, e a gente vai ler alguns textos agora. Deuteronômio 4, verso 15. Deuteronômio 4, verso 15. E eu vou começar a ligar os pontos do sermão agora. Deuteronômio 4, verso 15. Quem achar pode ler para a gente. Deuteronômio, no capítulo 4, e o versículo 15. Olha que interessante, Deus falou no meio do fogo no Monte Sinai com o povo, mas Deuteronômio 4,15 fala que falou no meio do Monte Horebe. Deuteronômio 5, verso 2, só um pouquinho para frente, fala o seguinte: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, sendo que o monte da aliança é o Monte Sinai. Deuteronômio 9, verso 8, um pouquinho para frente também, Deuteronômio capítulo 9, versículo 8, Deuteronômio 9, verso 8, conta o evento do bezerro de ouro e fala o seguinte: pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que ele se acendeu contra vós a sua ira para vos destruir. Tudo que aconteceu no Monte Sinai está falando a Deuteronômio que foi no Monte Horebe. Será que Moisés esqueceu qual montanha aconteceu o negócio? Por que fala assim? Lembra que eu falei que o nome da sarça hebraico é Sine, correto? E ela apareceu, Deus apareceu numa sarça em qual monte? No Monte Horebe. Quando Deus apareceu ali na sarça no Monte Horebe, o Monte Horebe teve seu monte mudado para Monte Sinai. Monte Sinai é o monte da sarça. Esse é o significado do Monte Sinai. Então, Monte Sinai é o monte da sarça. É o monte da sarça. O Monte Sinai e o Monte Horebe são o mesmo. São a mesma montanha. Qual o último verso que você falou, pastor? Deuteronômio 9,8 foi o último verso que eu citei. Então, Deus apareceu a Moisés numa sarça pegando fogo. E a partir daquele momento, o nome do Monte Horebe mudou para Monte Sinai, o monte da sarça ardente. Isso mostra para a gente o seguinte: sempre que Deus aparece na Bíblia, é costumeiro que tenha a presença de um elemento, que é do fogo. E quando Deus aparece, tudo muda. Essa igreja aqui, antes de ser igreja, o que tinha nesse terreno aqui? Era um terreno baldio aqui. E aí, hoje em dia, é uma igreja, né? O que transforma essa igreja num lugar especial, num lugar santo? São as paredes? É a construção? Não. O que transforma essa igreja num lugar santo é a presença de Deus. Sempre que Deus aparece em algum local na Bíblia, tudo muda. A pessoa muda, o local muda, aquele local ele fica santificado. Não porque o local é muito especial, mas porque teve a presença de Deus.
a ponto de que Deus apareceu numa sarça ardente e o nome de uma montanha teve o nome mudado para o Monte da Sarça, o Monte da Aliança, o Monte Sinai. Quando Deus ele aparece na vida de alguém, quando ele aparece em algum local, esse local se torna especial pela presença de Deus. E aqui tem algo que a gente pode analisar na nossa vida. Se você está aqui na igreja, se você já se converteu, se você já aceitou Jesus, e alguns pontos da sua vida não mudaram ainda, talvez você não tenha tido ainda um encontro realmente verdadeiro com Deus. Porque quando esse encontro acontece, tudo muda. Um lugar que era um terreno baldio vira uma igreja. Um monte que era o Monte Horebe vira o Monte Sinai, o Monte da Aliança, o monte mais importante da vida. Da mesma maneira, agora vamos voltar lá para Abraão, já que passou fogo, 2 pedaços de fogo no meio dos animais, esses fogos representam o que então? A presença de Deus. Esses fogos mostram a presença de Deus. E sabe qual que é a palavra? Por que Deus pediu que Abraão cortasse 2 animaizinhos? Aqui eu vou ensinar mais uma palavra em hebraico. A palavra para cortar em hebraico é karat. Queria que a igreja repetisse, por favor. Karat. Karat. Karat é cortado ou aliança em hebraico. Então, ele cortou os animais, fez uma aliança. Você sabe onde mais que aparece essa palavrinha? Em Isaías 53, verso 8. Isaías 53, verso 8. Isaías 53, verso 8. E antes da gente ler, eu vou apertar de novo. Naquela época no contrato, se eu passava no meio de algo e eu descumprisse, o que acontecia comigo? Eu era cortado no meio também. Se Abraão passasse no meio dos animais, significa o seguinte: Senhor, se eu em algum momento eu desobedecer a tua lei, Abraão seria cortado no meio, seria morto. Mas quem me passou no meio dos animais? Deus. E passaram quantos fogos lá? 1 ou 2? 2. Deus está falando o seguinte: eu levo a sua dúvida tão a sério, eu estou com uma aliança tão firmada com você, que eu vou dizer o seguinte: se eu, que sou Deus, deixar de cumprir a minha parte da aliança com o ser humano, que eu seja cortado no meio. Foi o que Deus disse. Se eu deixar de cumprir essa aliança, que eu, o próprio Deus, seja cortado no meio. Na história de Israel, Deus descumpriu a aliança em algum momento? Sim ou não? Não. Nunca. Mas Israel descumpriu a aliança com Deus em algum momento? Sim, muitas vezes. Por lógica, por esse contrato que Abraão assinou, quem que deveria ser morto? Israel. O povo de Deus deveria ser consumido, ser cortado ao meio, todo mundo deveria morrer. Mas Isaías 53, verso 8, conta uma história um pouquinho diferente. Conta que apesar de Israel não ter cumprido o contrato, o corte, o karate, veio em outra pessoa. Isaías 53, verso 8. Quem achar pode ler para a gente. O julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Ele foi confiado. Isaías 53 fala que viria alguém de uma linhagem que ninguém imaginaria, e que ele seria cortado da terra dos viventes. Ele seria karate. Ele foi cortado. Olha o que o verso diz no finalzinho do verso 8. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. O que Deus está falando? Vocês, o povo, Israel, nós transgredimos a aliança com Deus. Nós não fomos fiéis a essa aliança. Nós mereceríamos ser cortados no meio. Nós mereceríamos a morte. Mas Deus escolheu outra pessoa para ser cortado. João, capítulo 10, verso 30, tem uma frase dessa pessoa, que os irmãos já sabem quem é. Quem é essa pessoa? Jesus. João, capítulo 10, verso 30, vai explicar que tipo de corte que a gente está falando. João 10, verso 30. É um verso bem curtinho, bem conhecido. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que simbolizava então aqueles 2 fogos que passaram lá em Abraão? O Pai e o Filho. Passaram 2 fogos ali dentro, dizendo: o Pai e o Filho. Resumindo agora tudo junto, nós mereceríamos, como seres humanos, ser cortados no meio. Foi esse o trato feito de Abraão, pai da fé com Deus. Esse foi o trato. Quem descumprir a aliança ser cortado no meio. Nós cumprimos a aliança. E Deus mandou Jesus até essa terra para sofrer a punição do corte por nós.
E quando Jesus veio, ele falou: eu e o Pai somos um. O que o pecado faz conosco com relação a Deus? O pecado separa. O pecado afasta de Deus, correto? Na cruz, quantos pecados foram colocados em Jesus? Todos. Então pensa comigo. Se o pecado separa de Deus, e na cruz todos os pecados do mundo que já foram cometidos foram colocados em Cristo, quem foi o ser vivo que ficou mais distante de Deus na história? Jesus. O próprio Cristo, que era um com o Pai pela eternidade, foi a pessoa que mais ficou distante do Pai por causa dos nossos pecados. Jesus foi a pessoa que mais sentiu o afastamento do Pai ali na cruz por causa do pecado, porque o pecado afasta de Deus. E aqui eu chego num dos últimos textos de hoje, que você já conhece, mas que talvez ele tenha um novo sentido que a gente estudou hoje. Mateus 27, 46. Mateus 27, verso 46. Mateus 27, verso 46. Quem encontrar pode ler comigo. Olha que interessante. Na cruz, Cristo fala essa frase conhecida: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Por esse motivo. Porque no momento que Cristo estava na cruz, ele se tornou um ser vivo que foi cortado. Nesse momento, lá em Mateus, a punição de Gênesis 15 caiu sobre Jesus. Aquele combinado de que quem descumprisse a lei seria cortado foi feito como? Com a separação momentânea do Pai e do Filho, ali na cruz. Lembra que passaram 2 pedaços de fogo lá no meio dos animais? Esses pedaços de fogo foram momentaneamente separados na cruz. Ali na cruz, Jesus pagou a pena desse contrato assinado por Abraão, lá em Gênesis 15. Aquele que sempre foi um com a divindade, sempre sentiu a maior dor possível para ele, que foi ser separado do Pai pelo peso do pecado, dos nossos pecados. Ali ele sentiu isso. É por isso que essa frase é tão impactante, porque Cristo está assumindo ali a pena da humanidade toda, que era ser cortado da relação com Deus para sempre. E ali Jesus, ele sofre essa pena de momentaneamente ser separado do Pai. Eu queria ir para mais um texto agora, que é o último texto de hoje, que é João 17 e verso 22. João 17 e o verso 22 traz o resultado disso. Por que Cristo assumiu essa pena de ser cortado, de ser separado do Pai? Por que lá em Gênesis 15 passaram esses 2 braços de fogo, simbolizando o que ia acontecer lá na frente? Por que ele fez isso? Qual era o objetivo dessa morte de Cristo? João 17 e verso 22. Todos encontraram? Quem quiser pode ler. Eis agora que assim foi, eis agora que me destes, para que seja um assim como o Senhor nós somos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. O distanciamento momentâneo na cruz de Jesus com o Pai possibilitou que todos nós fôssemos um, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela eternidade ao lado deles. Amém. Esse é o peso da morte de Cristo na cruz. Por esse motivo que ele assumiu a pena de ser cortado. O que foi prefigurado lá em Gênesis 15 se cumpriu lá em Mateus com a morte de Cristo, para que nós hoje temos a possibilidade de sermos um como igreja e de sermos um com a divindade para estarmos juntos no céu para sempre. Amém. Esse é o peso da morte de Cristo. Foi por isso que ele sofreu essa pena, que ele foi cortado da terra dos viventes por nós. Por esse motivo, o meu apelo de hoje é um apelo dos mais simples, eu acho, de responder. Que é que a gente aceite de verdade essa morte de Cristo. Não só falando, falar é muito fácil. E a Bíblia não alerta, né? Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Falar é muito fácil. O apelo que eu faço, depois de ouvir todos esses meses aqui com vocês, é que a gente possa realmente aceitar ser um com eles, nas nossas atitudes. Nós temos muitas coisas para organizar na nossa vida, seja na alimentação, na mordomia, na vida espiritual, na comunhão. Cada um sabe o seu problema, cada um sabe o seu pecado. Mas Cristo passou por tudo isso e foi separado do Pai na cruz
para que eu e você pudesse ter a oportunidade de hoje, de uma forma muito simples, simplesmente falando: Senhor, eu aceito ser um contigo, eu quero ser um contigo pela eternidade, para que a gente possa fazer isso hoje. A gente vai ter uma música agora, que conta um pouquinho sobre o que Cristo passou na cruz. Eu gostaria que, se você aceitasse esse apelo, de assinar um contrato em que a pena já foi paga por Cristo, um contrato fácil de assinar, né? De ser um com Ele para sempre, de aguardar a volta de Cristo, que nós estaremos lado a lado como igreja pela eternidade, que você ficasse de pé, que no final eu quero orar com você. Em suas mãos me achava ternura, e em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem levou. Cristo Jesus, Filho de Deus, em todos os vivos ouvi.
Senhor Deus Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo, por ter enviado teu Filho a essa terra, aquele que criou tudo, Pai, e que não tinha obrigação nenhuma de vir aqui para nós. Te agradecemos por um amor tão grande, de alguém que criou tudo e esteve sempre próximo a Ti, ter sido separado por amor de cada um de nós, Pai. Ele foi cortado por amor, e pedimos que o Senhor nos guie, para que possamos aceitar essa vida em nossas vidas e viver conforme essa aliança que temos contigo também, Pai. Nos conduz a essa fé, não uma fé que simplesmente funciona por uma inércia que um dia aceitamos, mas uma fé real, uma fé prática, que dia a dia vive para adorar e glorificar o teu nome. Nos guie para que possamos crescer nesse amor e pegar esse amor a esse mundo até a volta de Jesus. Amém. Nós pedimos isso em nome dele. Amém. Amém.